Bom, pessoal, esse módulozinho 6, a gente vai falar sobre um assunto chamado de processo administrativo. Na verdade, esse assunto está mais relacionado com a administração geral. Só que eu tenho uma série de problemas quando as organizadoras elaboram os editais. Não tem como o aluno adivinhar qual é o conteúdo que ele vai estudar se ele não souber o assunto, a disciplina direitinho. Então, a gente decidiu colocar esse conteúdo dentro do módulo de administração pública, porque cai muitas vezes a administração pública e cai uns conceitos bem diferentes. Então, para que você fique encontrando esse conteúdo adequadamente, então vai estar lá, processo administrativo. Pode vir com o nome também de processo organizacional, funções administrativas, tá certo? Bora lá, olha só. Quando a gente fala de processo organizacional, nós vimos no módulo 1 que nós temos 4 funções básicas. Você está cansado de saber: planejamento, organização, direção e controle. Só que agora a gente vai aprofundar. Quando a gente fala de planejamento, a gente está falando de estabelecer os recursos necessários. Os recursos necessários para que a empresa possa alcançar aquele objetivo. E quando a gente fala de recursos, a gente está falando de recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros, tecnológicos, estruturais, ambientais. Então, dentro do meu planejamento, eu vou ter um conjunto de planos e nesses planos eu vou estabelecer os recursos necessários. Eu vou também procurar integrar os objetivos. Nós vimos no módulo 1, Giovana, para poder assistir esse módulo 6, eu tenho que assistir o módulo 1? Sim, porque é como se fosse a base, tá? Dentro da empresa, nós vimos que a gente vai ter 3 níveis organizacionais. Você lembra dessa história, não lembra? Lá em cima, no nível estratégico, a gente vai estabelecer objetivos que envolvem a empresa como um todo. Aí, no nível tático, eu vou ter no nível departamental e operacional a nível de tarefa. Então, quando a gente fala de nível estratégico, eu preciso integrar todos esses objetivos. Eu preciso que também esses objetivos estejam integrados no nível tático. O Departamento de Recursos Humanos não pode dar aumento de salário ou não pode contratar mais funcionários se o Departamento Financeiro não puder pagar. O Departamento de Materiais não pode comprar mais estoque se o Departamento Financeiro não puder pagar. O Departamento de Estoque não pode comprar mais material se não tiver quantidade de pessoas suficientes para poder trabalhar essa matéria-prima. Então, precisa de uma integração desses objetivos. E quem vai fazer isso? É o planejamento. O planejamento, ele não é o fim. O planejamento é um meio, é uma maneira, uma ferramenta que ajuda a empresa a alcançar os seus objetivos. Então, ele é um meio para um fim. E o planejamento, ele também permite um controle. Por que ele permite um controle? Ora, se eu tenho planejado aqui como é que eu vou executar as minhas atividades, na hora que eu estou executando, eu consigo comparar o que é que eu deveria fazer, o que é que eu estou fazendo, e aí identificar qualquer desvio e conseguir redirecionar, identificar um erro e corrigir. Então, o planejamento, ele permite também um melhor controle. A gente vai ter 3 filosofias em relação ao planejamento. A gente vai ter o planejamento conservador, o otimizante e o adaptativo. Tá certo? Você preste atenção que se cair na sua prova, o conservador não presta. Falso. Tudo hoje em dia vai depender do tipo... Tudo hoje em dia vai depender do tipo de empresa. O que funciona às vezes para uma não funciona para outra. Mas não significa que a ferramenta não presta. Então preste atenção. Algumas empresas, hoje em dia são bem menor quantidade, elas estão inseridas em um ambiente mais estável, menos dinâmico. E essas empresas não precisam ficar antecipando, fazendo planejamento para os próximos 30 anos e tudo isso. Então ela pode fazer um planejamento conservador, que é voltado mais para o imediato. Esse planejamento conservador ele é mais voltado para o que existe hoje em dia, ele é voltado mais para a estabilidade e não para a inovação, não para o incremento, não para poder antecipar as mudanças, não. Ele é voltado para manter a sua estabilidade. Ele vai em busca de bons resultados. É óbvio que aquilo que ele está fazendo correto, ele vai corrigir, ele vai continuar. E aquilo que ele fez de errado, ele vai procurar corrigir, por causa que ele vai ter essa base retrospectiva, aprender com as suas experiências. E aí, a partir dessas fraquezas, dessas debilidades, dessas falhas, procurar corrigir o seu trabalho. Ele vai procurar sanar os seus erros para poder aproveitar uma determinada oportunidade. Mas ele não se antecipa a ela. Ele apenas vai procurar manter as situações do jeito que estão,
para que a empresa possa sobreviver. Já o planejamento otimizante, ele é mais voltado para a adaptabilidade e para a inovação. O planejamento otimizante, ele não vai em busca dos bons resultados, como é o caso do planejamento conservador. Ele vai em busca dos melhores resultados possíveis. Ele, inclusive, ele não apenas corrige os seus defeitos, como ele vai melhorar o que já existe. No planejamento conservador, ele vai conservar as práticas positivas vigentes. No planejamento adaptativo, as práticas positivas vigentes, ele vai melhorar, ele vai aprimorar. Ele vai procurar incrementar e usar uma base chamada de melhoria contínua, uma gestão chamada de melhoria contínua, que é nunca se satisfazer com o bom, é ir em busca da excelência. Então, olha só a diferença aqui. Planejamento conservador, voltado para a estabilidade. Planejamento otimizante, voltado para a adaptabilidade, se adaptando às mudanças e inovando. O planejamento conservador, ele está mais voltado para sanar as deficiências do passado. Ele está voltado para conservar as práticas positivas. O planejamento adaptativo, ele está voltado para melhorar continuamente as práticas positivas. O planejamento conservador vai em busca de bons resultados. O planejamento otimizante, ele vai em busca dos melhores resultados. Tá claro? Então, você percebeu a diferença, né? Então, planejamento conservador, bons resultados, estabilidade, manter o bom. Planejamento otimizante, inovar, adaptabilidade, melhores resultados, melhoria contínua. Tá certo? Muito bem. E o planejamento adaptativo? Ele está voltado para as contingências, para as situações futuras, ideal para empresas que funcionam em áreas altamente mutáveis, altamente dinâmicas. Aqui a empresa precisa adotar uma postura mais flexível, tá certo? Ela precisa se antecipar às mudanças. Então ele é voltado para as contingências e o futuro, para as ameaças, para os riscos que podem ser envolvidos. Ele vai procurar compatibilizar os diferentes interesses, ele vai ter que ter um sistema aberto, onde qualquer fator fora da empresa interfere de uma maneira positiva ou negativa dentro. Ele, claro, que vai procurar eliminar as deficiências no passado. E ele vai se ajustando e prepara-se para as futuras contingências. Tá certo? Giovana, isso está associado com planejamento baseado em cenários? Está associado com planejamento baseado em cenários. Vamos aqui. Quando a gente fala de planejamento baseado em cenários, a gente vai o seguinte, a gente vai ter a abordagem reativa. Na abordagem reativa, a empresa conhece o seu passado, é óbvio, porque já o vivenciou. Conhece o seu presente, porque está vivenciando. Seu presente. Só que a empresa não tem nenhum planejamento para o seu futuro. Então, na verdade, ele só vai reagindo de acordo com as coisas que vão acontecendo. Se uma empresa é da área de tecnologia, onde os ambientes são altamente flexíveis, imutáveis, e usar essa abordagem reativa, ela quebra. Isso aqui é mais voltado quando vou usar a filosofia do planejamento conservador, tá certo? O planejamento conservador se encaixa com essa abordagem reativa aqui. Já a abordagem projetiva, eu conheço o meu passado, porque eu já vivi. A empresa conhece o seu presente, porque está vivendo. Só que ela vai em busca de um melhor resultado e vai em busca de se adaptar ao seu futuro. Isso aqui está mais associado com planejamento otimizante. Agora a gente vai ter a abordagem prospectiva. Utilizada em ambientes altamente mutáveis. A empresa conhece o seu passado.
conhece o seu presente só que está inserida em um ambiente altamente imutável, onde tem várias situações que podem acontecer. Ela não sabe, é totalmente imprevisível. Então ele vai estar preparado para o futuro 1, por se acaso aparecer esse cenário. Mas se acaso aparecer outro futuro, ele também vai estar preparado para esse outro futuro. Se aparecer outro futuro, futuro 3, ele também vai estar preparado. Então ele vai estar preparado para múltiplos futuros. É utilizado em um ambiente altamente imprevisível. E aqui ele pode ter vários cenários. Ele pode ter o cenário otimista. Cenário otimista é quando você domina um determinado assunto para a prova e você diz, opa, tomara que caiu uma questãozinha desse assunto, porque esse assunto aqui eu tô só o filé. Esse é o cenário otimista. Cenário intermediário. Se cair uma questão dessa, eu vou saber enfrentar, eu tô sabendo. Cenário pessimista. Ave Maria, tomara que não caia uma questão dessa que eu não sei nem para onde vai. Esse vai ser o cenário pessimista. Tá certo? Então, a empresa ela vai ter múltiplos futuros. Esses futuros, eles podem ser quantitativos ou qualitativos, podem ser altamente imprevisíveis. Pode-se usar tanto informação racional como intuitiva. Não tem nenhuma base, experiência antiga, anterior. Pode ser algo totalmente novo. É mais voltado para o planejamento adaptativo. Tá certo? Muito bem. Agora, quais são as etapas do processo do planejamento? Vamos ver aqui? A gente vai começar com a definição dos objetivos. Nós vimos no módulo 1 que os objetivos, assim como as metas, devem ser reais, alcançáveis, eles devem ter um prazo, eles devem ser consistentes, eles devem ser hierárquicos, eles devem ser específicos. A diferença é que o objetivo ele é mais abrangente que a meta e que geralmente o objetivo é qualitativo e a meta é quantitativa. Então eu vou definir os meus objetivos. Eu vou definir as minhas metas. Depois disso eu vou elaborar um diagnóstico. No diagnóstico eu vou analisar a minha situação atual. E aí módulo 1, nesse diagnóstico eu vou analisar as minhas 5 análise, posso usar a ferramenta chamada de análise SWOT. Eu já ia falar de 5 forças competitivas de Porter. Ainda não. Eu vou analisar aqui, vou ter aqui a análise SWOT. A análise SWOT é uma ferramenta típica do nível estratégico, mas ela pode ser utilizada nos outros níveis. Questãozinha do CESP 2012, tá certo? Então, analisa a minha situação atual. Questão de prova. Não existe consenso entre os autores entre as etapas de diagnóstico e definição de objetivos. Qual vem primeiro? Mas não tem problema nenhum. Qualquer um dos dois que vier aqui, tá válido, tá certo? Depois disso, eu vou desenvolver premissas, possíveis situações que possam ser, possíveis cenários que possam acontecer. Aí eu vou analisar as alternativas de ação, ou seja, as estratégias, os caminhos para que os objetivos sejam alcançados. Depois de analisar as estratégias, eu vou escolher um curso de ação. Depois eu vou implementar e avaliar os resultados. Tá certo? Esse é no processo de planejamento. Eu quero chamar a sua atenção, Preste atenção aqui, é uma pegadinha de prova. Preste atenção aqui. Quando a gente fala de planejamento, organização, direção, e controle, temos algumas palavrinhas-chave, tá? No planejamento a gente vai definir, estabelecer, prever, programar, antecipar, reduzir a incerteza, prevenir.
Na organização, o que é que a gente vai fazer? A gente vai distribuir, alocar, empregar, atribuir, formar, implementar. Na direção vai motivar, influenciar, coordenar, liderar, integrar. No controle, o que é que eu vou fazer? Eu vou avaliar, medir, mensurar, identificar erro, e corrigir. Agora, preste atenção aqui numa coisinha. Essas 4 funções fazem parte do processo organizacional. Então, olha só isso aqui. Na sua prova pode cair assim. No processo organizacional. Pode cair assim. No processo organizacional, o planejamento define, a organização implementa, a direção motiva e o controle avalia. Perfeito. Isso no processo organizacional. Só que olha o que é que fala o livro do Chavenato, no processo do planejamento. E o Chavenato fala que no processo do planejamento, o planejamento pode definir, implementar e avaliar. Tu tá enxergando isso aqui? No processo do planejamento, o autor chamado de Hidalberto Chavenato, ele fala que no processo do planejamento, inclusive eu escrevi de preto, né, pessoal? Ô, burri, de azul, desculpa, hein? Vou colocar de preto. Hidalberto Chavenato, ele coloca que no processo do planejamento eu implemento e avalio os resultados. Só que lá na frente, quem implementa é a organização e o controle é que avalia. Então, cuidadinho. Se ele perguntar, processo de planejamento, eu defino os objetivos, implemento e avalio, perfeito. No processo organizacional, o planejamento define, a organização implementa, a direção motiva, integra e o controle avalia. Tá certo? Então, cuidadinho para não ficar aí nessa pegadinha dessa prova. Tá certo? Às vezes eu acho até que a organizadora faz sem nem se tocar, certo? Dessa pegadinha aí. Mas aí eu chamo a sua atenção para isso. Bom, durante o planejamento, eu tenho que identificar os fatores críticos de sucesso. E o que são esses fatores críticos de sucesso? Eu vou procurar identificar quais são os segmentos mais decisivos, quais são os pontos mais importantes dentro de uma empresa, aliás, da empresa. Eu vou procurar ver quais são as atividades que ela não vai poder falhar de jeito nenhum. Por exemplo, um restaurante não pode de jeito nenhum procurar dizer, eu não vou, aqui diz filé trinchado, só que eu não vou servir filé, eu vou servir patinho. Não, você vai servir filé, porque no cardápio você colocou filé. Você vai procurar reduzir custos com outras coisas, não com a qualidade da matéria-prima. Então, identificar os fatores críticos de sucesso são aqueles atividades, são aqueles fatores mais importantes para o sucesso da empresa, para o sucesso da organização. Agora, como é que eu faço para identificar meus fatores críticos de sucesso? Eu posso analisar no meu público-alvo, perguntar para o meu cliente o que é que ele acha de mais importante, por exemplo, concurso. Ele quer papel, aluno de concurso, ele quer material, ele quer professor, ele quer carga horária, não é assim? Ele quer passar. Então, eu vou procurar concentrar meus esforços para oferecer isso de boa qualidade. Como também eu posso utilizar uma ferramenta chamada de benchmarking. Eu posso muito bem visualizar o que é que o outro está fazendo. O que foi que ele fez e ele teve sucesso? Qual foi o grande diferencial? E aí, procurar copiar, adaptar, procurar visualizar qual é a melhor maneira, procurar ver o que é que ele fez de positivo, o que é que ele fez de negativo e aprender com essas experiências. Essa ferramenta de benchmarking é uma ferramenta de cópia.
de imitação. Mas não é só copiar e colar. Eu tenho que adaptar a minha realidade. Então, fatores críticos de sucesso são aquelas atividades que são importantes para o sucesso. Então, se eu quero melhorar o atendimento ao cidadão, questão do CESP, exemplo de fator crítico de sucesso, procurar colocar mais pessoas na área do atendimento. Se eu quero, por exemplo, ter uma qualidade de ensino, contratar bons professores, boa carga horária e assim vai. E como é que eu posso para identificar esses fatores críticos de sucesso? Perguntando para o meu cliente ou usando a ferramenta do benchmarking, que vai ser uma ferramenta de cópia, de imitação, de procurar copiar alguma coisa, experiência positiva de alguém e adaptar para a minha realidade, tá certo? O benchmarking pode ser interno dentro da mesma esfera, quando eu quero copiar outro departamento que tem alguma experiência positiva, por exemplo, ou externo quando eu vou copiar outra empresa, concorrente ou não, do mesmo ramo de negócio ou não. Ficou claro? Muito bem. Isso é exemplo de fatores críticos de sucesso. Agora, quais são as vantagens do planejamento? Questãozinha de prova. O planejamento, ele permite um maior foco. O que é foco? Concentração de esforços. Se eu sei exatamente quais são os meus objetivos, se eu sei exatamente como é que eu estou, eu vou me concentrar naquilo que eu sei que realmente é importante para a empresa, para que eu possa alcançar meus objetivos. O planejamento, ele garante uma maior flexibilidade. Se eu tenho um planejamento, é falso dizer, tem questão dizendo assim, devido ao custo da sua elaboração, uma vez elaborado o planejamento, ele deve ser respeitado, ele deve ser seguido rigorosamente até o fim. Que é isso de jeito nenhum, tá certo? Um planejamento, ele deve ser flexível. Se eu identifiquei um erro, se eu identifiquei um desvio, eu tenho que ter capacidade de adaptá-lo. Então, ele permite um maior foco, maior flexibilidade. O planejamento, ele é orientado para resultados. A gente viu que ele é um meio para um fim. Ele não é o objetivo final. O objetivo final é aquela meta, é aquele objetivo. Ele é apenas uma ferramenta. Ele é orientado para prioridades, para aquilo que é mais importante naquele momento. Agora a sua prioridade é estudar, estudar, estudar. Ah, me chamaram para ir para a praia. Pois acorde de madrugada e vá estudar antes de ir para a praia. Porque você tem uma prioridade. Ou senão nem vá para a praia, é melhor. Tá certo? Ele é orientado para vantagens. O que é isso? A empresa, após fazer o seu diagnóstico, após analisar a sua situação, ela vai identificar aqueles pontos fortes, aquilo que ela tem de mais forte, aquilo que ela tem de vantagens. De usar essa vantagem para ganhar em cima do seu concorrente. Para isso que serve também a identificação das fortalezas. Ele é orientado para as mudanças. Se existe uma oportunidade e eu não estou preparado para aproveitá-la, eu pego e vou mudar. Se existe um defeito, eu vou mudar, eu vou corrigir esse meu defeito. Se existe uma ameaça e eu não estou preparado para enfrentá-la, então eu vou mudar. Então, o planejamento, ele é orientado para uma mudança. Já me perguntaram assim, Giovana, o planejamento sempre antecipado? Sempre. Por mais que seja um planejamento para curto prazo, médio prazo, longo prazo, ele sempre vai ser antes da execução. Ele não vai ser durante a execução. Ah, mas eu planejei e fiz agora. Não importa, mas ele foi antes da execução. Então, sempre o planejamento vai ser antecipado. Tá certo? Questãozinha de prova. É impossível que as coisas aconteçam exatamente como o planejamento. Perfeito. Mas é melhor fazer um planejamento, por mais que ele tenha alguns erros, do que não fazer nenhum. Perfeito também. Então pode ser que exista alguma falha, mas é melhor fazer um planejamento do que não fazer nada, tá certo? Outra questãozinha de prova. Quanto maior é o prazo do planejamento, maior é a probabilidade dele não dar certo, maior é o risco de coisas imprevisíveis. Verdade. Faça o planejamento que você vai jantar hoje, que você vai almoçar hoje, que você vai merendar hoje. Faça o planejamento do que você vai almoçar ou jantar daqui a um ano. Você acha que qual dos dois tem o maior risco de não dar certo? É o daqui a um ano. Então, quanto maior o prazo, maior o risco dele não dar certo. Só que empresas que vivem em um ambiente de alta competitividade, de mudanças constantes, usam aquele planejamento baseado em cenários, abordagem prospectiva, para os próximos 60, 80, 100 anos, que é o caso da Microsoft, que é o caso da Google, tá certo? Essas empresas precisam estar preparadas para tudo que vier, tá bom? Porque elas não sabem como é que o concorrente pode atuar, tá certo? Outro benefício do planejamento:
facilita a coordenação. Se eu sei exatamente qual era a maneira correta de atuar, quais são os prazos estabelecidos, quais são as atividades que deveriam ser executadas quando, na hora de ajustar o trabalho, porque coordenação é isso. Coordenação, anote aí, é o ajustamento do fluxo de trabalho dentro do respectivo nível, evitando a sobrecarga da chefia com problemas de rotina. Então, se eu tenho um planejamento, um cronograma de atividades, por exemplo, isso permite ajustar para que no final aquele objetivo estabelecido seja alcançado. Ele facilita um controle. Ele permite identificar um erro, ele permite a comparação, porque eu tenho um parâmetro, eu tenho um prazo a cumprir, eu tenho uma meta a alcançar. Então, eu só vou poder saber se eu estou certa ou estou errada se eu tiver esse parâmetro. O planejamento permite uma melhor administração do tempo. Faça um planejamento dos seus estudos. Veja aí qual é a disciplina, qual é o conteúdo que você vai estudar diariamente. Veja aí, porque pode ser que um dia você não consiga estudar, então no dia seguinte você vai correr atrás do tempo perdido. Então ele permite uma administração do tempo. A gente vai ter 3 tipos de planejamento. Planejamento estratégico, que é aquele que envolve a empresa como um todo. Planejamento tático, que envolve o departamento, e o planejamento operacional. Esses 3 tipos de planejamentos a gente só vai ver de uma maneira superficial. Porque no módulozinho 2 ou 3, você tem uma partezinha que fala de gestão estratégica. Giovana, onde é que eu posso achar esses conteúdos? Pessoal, existem artigos, eu recebo muita dúvida de aluno, mas eu vou ser sincera, não são dúvidas de assuntos, são dúvidas em relação a onde está cada conteúdo, tá? Só que, pessoal, é impossível responder a todos os e-mails. Que o aluno diz assim, em qual aula eu posso encontrar isso? Em qual aula? É impossível, tá bom? Por isso, o que é que eu tenho dentro, o que é que eu tenho em forma de artigos? Em forma de artigos, eu tenho o conteúdo e o cronograma. Eu tenho ali, não o cronograma, senão o conteúdo de cada aula. O que é que foi dado de conteúdo em cada aula. E aí, você vai poder identificar nesse artigo quais são as aulas que você deve assistir. Lá tem dizendo quando são resolução de questões, lá tem escrito quando é a teoria que está sendo explicada e qual o conteúdo, tá bom? Então, dê uma olhadinha que vai ser de muita, muita ajuda. Por exemplo, nesse módulozinho 6 aqui, a gente vai ver todo o processo administrativo, a gente vai ver planejamento, a gente vai ver a organização, que vai falar sobre as estruturas, a gente vai ver a parte de direção, que vai ver motivação e liderança, a gente vai ver a parte de controle, que fala de avaliação de desempenho, e no final a gente vai ver sobre as questões que a gente vai resolver, tá certo? Então a gente vai ter 3 níveis de planejamento. Planejamento estratégico, que envolve a empresa como um todo, tático, que é o departamental, e o operacional, que é de uma tarefa específica. Tudo que existe dentro da empresa deve estar submisso e alinhado ao nível estratégico, tá certo? Não tem lógica que a Dilma fale que quer uma melhor educação e se o Ministério de Educação, por exemplo, pega e contrata menor quantidade de professores ou desmotiva seus professores, que é o que acontece muitas vezes na prática. Tá certo? Então, tudo deve estar submisso e alinhado ao nível estratégico. Tá certo, pessoal? A partir da próxima aula, a gente vai ver mais aprofundado um pouquinho, mais aprofundado assim. Ainda é superficial, tá bom? Porque tem um assunto chamado de gestão estratégica nas aulas anteriores que você pode aproveitar, tá bom? Então, até a próxima aula.